Você realmente acredita que está totalmente protegido contra o mal? Pois hoje vou te mostrar, sem enrolação, os 4 tipos de cristãos que o diabo não consegue tocar. Vamos começar pelo primeiro tipo, o cristão que vive em santidade. A santidade não é apenas um conceito bonito que aparece na Bíblia e nos sermões dominicais. Ela é uma postura de vida, uma forma de enxergar o mundo e as próprias atitudes à luz de uma comunhão contínua com Deus. Quando falamos de santidade, não estamos falando de alguém que nunca erra, mas de alguém que escolhe, dia após dia, manter-se firme nos princípios divinos. E é justamente essa busca constante pela pureza de coração, de mente e de ações que faz com que o inimigo não encontre brechas para entrar. Pense nos momentos em que você poderia ter caído em tentação, mas decidiu se manter fiel aos valores que acredita. Esse tipo de decisão, repetida ao longo do tempo, constrói um muro ao seu redor, uma verdadeira barreira espiritual que o inimigo não consegue ultrapassar. Ele até tenta, busca fraquezas, procura por algum ponto cego em que a tentação possa penetrar. Mas o cristão que vive em santidade entende que o mal só se desenvolve na vida de alguém quando há uma abertura, e essa abertura costuma ser o pecado não confessado, a culpa escondida, a insistência em hábitos que afastam de Deus. Muitos de nós já ouvimos falar que a carne é fraca, que somos pecadores. Sim, isso é verdade no sentido de que sozinhos somos suscetíveis a falhar. No entanto, o cristão que vive em santidade não se fundamenta na própria força, mas na força que vem de uma rendição diária a Deus. Quando um cristão se mantém em santidade, demonstrando pela prática e não apenas pela teoria, que deseja seguir os mandamentos divinos, o diabo encontra dificuldades tremendas para atacá-lo. Por quê? Porque esse cristão possui consciência de seus limites e, acima de tudo, do poder do Espírito Santo que o ajuda a resistir ao pecado. Sabe aquele versículo que diz: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Tiago 4:7. Esse versículo se encaixa perfeitamente aqui. A santidade é a demonstração prática desse sujeitar-se a Deus. E a consequência natural é que o diabo não encontra lugar para tocar em quem se posiciona dessa forma. Portanto, se você se pergunta por que tantas coisas negativas acontecem em sua vida, ou por que parece que está sempre caindo nas mesmas armadilhas, reflita: onde está a sua busca pela santidade? Inclusive, lembre-se de que a santidade não é apenas evitar pecados de conduta sexual ou corrupção financeira. A santidade envolve seu modo de falar, o que você assiste, o que você lê, a forma como trata as pessoas ao seu redor. É um estilo de vida integral. Muitas vezes, a brecha se abre no momento em que usamos palavras de maldição, julgamos o próximo com dureza ou alimentamos mágoas e ressentimentos. Tudo isso pode ser uma porta para o diabo. O cristão que vive em santidade, por outro lado, se esforça para alinhar palavras e atitudes à vontade de Deus. Isso não significa perfeição, mas compromisso em reconhecer os erros, pedir perdão e buscar uma mudança real. Nessa busca por santidade, também entram os exercícios espirituais, leitura diária da Bíblia, jejum, intercessão pelos outros, confissão de pecados, e por aí vai. Não são práticas religiosas vazias, mas posturas que reforçam essa conexão com o sagrado, mantendo a alma protegida do mal. As Escrituras são claras ao afirmar: "Sede santos, porque eu sou santo." 1 Pedro 1,16. Não é um convite para ser algo impossível. É uma diretriz para trilhar o caminho pelo qual o próprio Deus nos guiará. Quando o cristão escolhe esse caminho, começa a haver frutos em todas as áreas da vida. Pode ser que os problemas não desapareçam magicamente, mas algo muda por dentro. A coragem, a paz e a determinação se tornam companheiras constantes. E a ação do maligno, por mais que tente, não prospera. Afinal, se não há solo fértil para a semente do pecado, ela não germina. Nisso consiste a força do cristão que vive em santidade. Manter o solo do coração limpo e preparado para as sementes do reino de Deus, não para as armadilhas do diabo. É por isso que esse primeiro tipo de cristão se torna praticamente intocável. A santidade não é uma muralha que se ergue do nada. É construída diariamente, tijolo por tijolo, decisão por decisão, e cada escolha certa reforça a sua proteção. O diabo foge de quem se mantém firme nesse propósito. Chegamos ao segundo tipo de cristão, que o inimigo não toca. Aquele que mantém uma vida de oração ativa, constante, apaixonada. A oração
Não é um momento mecânico em que você repete palavras sem sentido, nem um simples "obrigado, Deus, por mais um dia" e pronto. Estamos falando de uma atitude de dependência, comunhão e relacionamento profundo com o Criador. O cristão que ora entende que a oração não é apenas uma forma de pedir bênçãos, mas também uma ferramenta de batalha espiritual. Cada vez que você se ajoelha, seja literalmente, seja figurativamente, para falar com Deus, você está abrindo o canal de comunicação mais poderoso que existe no universo. Pense nisso. Você tem acesso direto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas. Não há como medir o poder que emana quando você se coloca em oração sincera, colocando suas ansiedades, seus projetos, seus medos e também sua gratidão diante de Deus. O inimigo sabe disso muito bem. Ele sabe que, quando alguém vive em oração, não está vulnerável. Pelo contrário, está constantemente recarregando suas forças espirituais, obtendo discernimento para não cair em armadilhas, obtendo coragem para enfrentar situações difíceis e ouvindo a voz de Deus para tomar decisões sábias. Imagine um soldado que está em uma guerra, mas nunca se comunica com seu comandante, nem verifica o mapa de batalha. É alguém que facilmente cairá em emboscadas. Já o cristão que ora é como o soldado bem treinado que confere a estratégia todos os dias, se mantém em contato com o seu general, sabe quais movimentos dar e quais rotas evitar. Além de tudo, a oração é capaz de abalar estruturas espirituais e trazer libertação. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, por meio de intercessão, viram familiares saindo das drogas, viram doenças sendo curadas, viram relacionamentos restaurados. O diabo não tem poder diante de um coração que se mantém firme na fé por meio da oração. Por mais que ele tente lançar dúvidas, desânimo, preguiça ou falta de tempo, o cristão que entende a importância de orar encontra sempre um espaço em sua rotina para conversar com Deus. E não se trata de uma obrigação pesada. Quem vive em oração descobre que é um privilégio poder se aproximar do Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar, sem precisar de intermediários. Você pode orar em casa, no trabalho, no ônibus, na fila do supermercado. É uma atitude de dependência que, com o tempo, se torna tão natural quanto respirar. E é justamente essa constância que cria uma fortaleza espiritual intransponível. Quando falamos que o diabo não toca nesse tipo de cristão, não quer dizer que nunca haverão tentações ou problemas, mas sim que a pessoa saberá discernir as mentiras do inimigo e combatê-las imediatamente em oração. Quando surgem pensamentos de derrota, de medo, de imoralidade, de ódio, o cristão que ora está atento e os repreende antes que criem raízes. Dessa forma, o mal não consegue se estabelecer. Quer ver como isso se torna prático? Em vez de reagir com desespero ou raiva diante de uma adversidade, esse cristão fecha os olhos por um instante, ou até mesmo mentalmente, e se conecta com Deus. Assim, recebe paz, recebe sabedoria e não se deixa dominar pelas circunstâncias. Nesse sentido, a oração não é somente uma forma de pedir coisas a Deus, mas de estar alinhado com a vontade dele, permitindo que ela prevaleça na sua vida. E o diabo, vendo alguém assim, tende a bater em retirada. Não há vantagem em insistir contra alguém que, a cada ataque, recorre imediatamente ao poder divino. Ele simplesmente não encontra espaço para agir. É por isso que esse segundo tipo de cristão permanece protegido. A oração é a sua linha de defesa mais robusta. O terceiro tipo de cristão que o diabo não toca é aquele que conhece a palavra de Deus. E não apenas conhece de forma teórica, mas a vive intensamente. De nada adianta ter uma linda Bíblia na prateleira, cheia de marcações em versículos populares, se você não a coloca em prática. O inimigo não teme quem somente sabe recitar textos bíblicos. Ele teme quem faz desses textos uma realidade na vida. Há uma passagem muito conhecida que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. A verdade, aqui, é a palavra de Deus, a revelação de quem Ele é e de como Ele age na história e em nossas vidas. O cristão que mergulha profundamente no estudo das Escrituras, que medita nesses ensinamentos dia e noite, passa a ter a mente renovada. Esse processo de renovação mental é fundamental para enxergar o mundo e as circunstâncias como Deus as enxerga, e não como o inimigo quer que vejamos. O diabo, por sua vez, é mestre em distorcer a verdade para enganar. Foi assim no Éden, quando ele questionou: será que foi isso mesmo que Deus disse?
e continua sendo assim até hoje. Ele planta dúvidas, manipula versículos, tenta confundir as pessoas sobre a natureza de Deus, semeia divisões e contendas. Mas quando um cristão conhece a palavra e a vive, ele possui o filtro necessário para identificar essas mentiras. É como alguém que conhece a nota verdadeira e, por isso, reconhece imediatamente a falsificada. Além disso, não basta apenas ler. A Bíblia nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. O cristão que vive a palavra é aquele que coloca em prática os mandamentos de amar o próximo, de perdoar, de buscar justiça, de ser generoso, de guardar o coração contra toda maldade. Ele não lê sobre mansidão e, em seguida, age de forma violenta e grosseira. Ele não estuda sobre honestidade e depois cai em esquemas ilícitos. Ele faz um esforço deliberado para alinhar suas ações ao que Deus ensina. Quando isso acontece, o que se vê é uma coerência que impressiona o mundo e, sobretudo, frustra o inimigo. A coerência entre o que se acredita e o que se faz é um escudo poderoso. O diabo não consegue acusar alguém que vive de acordo com os princípios divinos, pois a própria vida dessa pessoa é um testemunho vivo do poder de Deus. Qualquer insinuação maldosa cai por terra rapidamente, porque há evidências concretas de que aquele cristão é íntegro no que diz e no que faz. O resultado desse estilo de vida é uma autoridade espiritual que não se compra, não se fabrica e não se finge. É algo que emana naturalmente de quem habita na palavra. As pessoas percebem, a atmosfera muda, as situações se transformam quando alguém que carrega essa verdade chega a um lugar. E o diabo, percebendo que não tem como manipular a mente de uma pessoa firmada nas Escrituras, prefere não desperdiçar munição. Ele parte para outro alvo, um alvo desavisado que ainda não se empenhou em conhecer e viver a palavra. Então, se você deseja fazer parte desse grupo intocável, comece a ler a Bíblia diariamente, estude com profundidade, questione, busque o entendimento, aplique o que aprendeu no seu dia a dia. Não se deixe enganar por filosofias vazias ou por interpretações distorcidas. Permita que o Espírito Santo lhe guie na compreensão correta e faça de cada ensinamento um passo em direção à maturidade cristã. Esse processo não é rápido nem automático, mas traz resultados extraordinários. Quanto mais você conhece a palavra e a coloca em prática, mais protegido e fortalecido você fica. Agora chegamos ao quarto e mais surpreendente tipo de cristão que o diabo não consegue tocar. Aquele que tem uma fé verdadeiramente inabalável. Estamos falando de uma fé que resiste a tempestades, a críticas, a perdas e até mesmo a perseguições. É o tipo de fé que não se abala quando as orações não são respondidas da maneira esperada, ou quando as circunstâncias parecem adversas. Esse cristão entende que a fé não é uma emoção passageira que depende das circunstâncias. Ele sabe que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Ou seja, ele se apoia nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Esse tipo de confiança desarma completamente as estratégias do inimigo, que adoraria plantar incredulidade, desespero e murmuração. O diabo trabalha duro para destruir a fé das pessoas. Ele lança dúvidas. Será que Deus realmente se importa com você? Onde está o seu Deus agora? Se você fosse mesmo um cristão fiel, não estaria passando por esse problema. Mas aquele que possui uma fé inabalável responde com declarações firmes: eu sei em quem tenho crido. Mesmo que eu não entenda agora, confio nos planos de Deus. Ele jamais me abandonará, mesmo que as circunstâncias pareçam gritar o contrário. Essa postura de perseverança é terrivelmente frustrante para o inimigo, pois a incredulidade é a porta de entrada que ele mais gosta de usar. Sem essa porta, não há como entrar. Além disso, a fé inabalável é contagiosa. Ela inspira outras pessoas a crer, a buscar milagres, a não desistir dos seus sonhos e promessas. Quando o diabo vê alguém assim, que não apenas permanece firme, mas ainda encoraja outros a confiar em Deus, ele sabe que está lidando com uma fortaleza praticamente impenetrável. Esse cristão se torna um multiplicador de fé, e isso é um golpe direto nas trevas, pois a dúvida e o medo são armas fortes do mal, mas tornam-se inúteis diante de uma convicção sólida no poder divino. Imagine a cena: problemas financeiros, doenças inesperadas, crises familiares, perseguições no ambiente de trabalho, são situações que qualquer um de nós pode enfrentar.
O cristão com fé inabalável sente as dores, lamenta as perdas, mas não abandona a confiança em Deus. Em vez disso, entrega a situação nas mãos do Senhor e continua firme. É nesse momento que acontecem milagres, transformações e, principalmente, o fortalecimento do caráter. O ponto-chave aqui é entender que a fé inabalável não brota do nada. Ela se desenvolve conforme você experimenta a fidelidade de Deus em pequenos e grandes acontecimentos. E decide lembrar dessas vitórias em vez de se concentrar nas dificuldades. Cada livramento, cada oração respondida, cada palavra bíblica que se cumpre, é um tijolo na construção de uma fé sólida. E quando algo não sai como esperado, em vez de jogar tudo para o alto, essa pessoa busca entender o que Deus está querendo ensinar naquele momento de prova. De certa forma, a fé inabalável também se baseia nos 3 tipos de cristãos que mencionamos antes. É difícil manter uma fé firme se você não busca santidade, se não ora e se não conhece a palavra. Tudo está interligado. O diabo não toca no cristão que, além de santidade, oração e conhecimento bíblico, ainda tem a coragem de confiar incondicionalmente em Deus. Esse é um nível de proteção espiritual extremamente poderoso. E tem mais uma coisa interessante que muitas pessoas desconhecem. Quando você desenvolve essas 4 características, santidade, vida de oração, conhecimento e prática da palavra, e fé inabalável, você não apenas se mantém protegido, mas também influencia de maneira profunda aqueles que estão à sua volta. Há relatos de famílias inteiras sendo alcançadas, lares antes conturbados se tornando ambientes de paz, e até comunidades inteiras experimentando avivamento. Você sabia que existem mais formas sobre como proteger a sua família espiritualmente e viver uma atmosfera de milagres constantes? Dê uma olhada em outros conteúdos que temos disponíveis, pois há inúmeras dicas práticas e estudos bíblicos que vão ajudar você a ir ainda mais fundo nessa dimensão de proteção e vitória. Agora, quero que você reflita. Entre esses 4 tipos de cristãos, aquele que vive em santidade, o que tem uma vida intensa de oração, o que conhece e pratica a palavra de Deus, e o que possui uma fé inabalável, em qual você mais se identifica hoje? Em qual deles você sente que está mais perto de se encaixar? E em qual você precisa crescer? Você pode, inclusive, ser uma mescla de mais de um tipo, ou sentir que ainda não está firme em nenhum desses aspectos. Não se culpe e não desanime. Use isso como motivação para avançar. Lembre-se de que Deus deseja conduzi-lo a uma vida de vitória, de abundância espiritual, onde o inimigo não encontra brecha para agir. Isso está ao seu alcance, e não é privilégio de alguns poucos supercrentes. Todos nós podemos buscar e alcançar esse nível de proteção, contanto que nos rendamos completamente a Deus. Por isso, se você percebe que precisa melhorar na área da santidade, peça ajuda ao Espírito Santo para que ele mostre os pontos fracos e o fortaleça nas decisões diárias. Se sente que sua vida de oração é superficial, reserve um tempo para orar todos os dias, sem exceção, e faça disso uma prioridade. Se você sabe que não tem estudado a Bíblia como deveria, estabeleça um plano de leitura e seja fiel a ele, buscando não só ler, mas meditar e colocar em prática. E se a fé inabalável lhe parece distante, procure lembrar de tudo o que Deus já fez por você. E se inspire em testemunhos de outras pessoas que se mantiveram firmes. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus te chama agora a se manifestar. Qual desses 4 tipos de cristão você acredita que ainda precisa desenvolver mais? Sua opinião precisa ser compartilhada, pois seu ela pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Esse vídeo entregou uma mensagem muito poderosa a você hoje. Compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Escute esse versículo poderoso. Efésios 6, 10, 11. No mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que essa palavra ilumine o seu caminho e o inspire a buscar ainda mais a presença do Altíssimo. Você merece viver uma vida de vitória, e isso é possível quando reconhecemos que em Cristo temos tudo o que precisamos para resistir aos ataques das trevas. Nunca esqueça: o cristão que vive em santidade, ora sem cessar, conhece e pratica a palavra de Deus, e deposita sua fé inabalável no Senhor, não dá margem para o inimigo.
É como se você estivesse debaixo das asas do Pai, onde nada e nem ninguém pode te ferir. Ainda que as tempestades venham, você permanecerá firme, pois sua base está no eterno, e não nas coisas passageiras deste mundo. Então, segue a dica final. Avalie sua vida, identifique os pontos que precisam de conserto e haja agora mesmo. Não deixe para amanhã a oportunidade de se tornar um cristão que o diabo não toca. Busque, se esforce, confesse, ore, jejue, medite na palavra, exercite a sua fé e desfrute de uma vida transformada. Muito obrigado pela sua atenção e participação. Que Deus abençoe poderosamente a sua jornada.